Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bittencourt, editor de política do RR. Nessa edição, os destaques são: Galípolo e o Congresso. Como Destaques antecipou, a indicação oficial de Galípolo para a presidência do BC o eleva imediatamente a um novo patamar, como vértice central da batalha em torno dos juros. Esse jogo de pressões se transfere de cara para o Senado, onde ganha novos contornos. Enquanto a oposição e mesmo parte do Centrão preferem cozinhar um pouco essa batina, o Planalto trabalha para acelerar o processo, o que agrada o mercado e evita desgaste a Galípolo. Dentro do próprio governo, o PT articula a favor da agilidade, mas deixa claro que cobrará do futuro presidente do BC a queda da taxa Selic antes, durante e depois da sabatina. O juiz desse conjunto de movimentos será Rodrigo Pacheco, mas a articulação política trabalha também junto ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, Vanderlei Cardoso. Ambos os políticos são do PSD. As conversas com Cardoso tendem a avançar bem, mas há muitos fios soltos com Pacheco. O comandante do Senado dá sinais evidentes, públicos e de bastidores, de que vai cobrar de Haddad mais mobilização e boa vontade em assuntos do seu interesse, com destaque para a renegociação da dívida dos estados. Por enquanto, o Planalto e seu arauto na casa, o experiente senador Jacques Wagner, apostam na boa aceitação a Galípolo para resolver essa fatura mais cedo. A questão é até onde estarão dispostos a ceder, ou assim dispor, com um aliado de peso. Mais especulação que realidade. Ainda sobre o BC e as expectativas econômicas, se as dúvidas sobre a questão fiscal existem, e não sumirão do dia para a noite, a incerteza sobre os futuros diretores do BC carrega muito de especulação. Nada indica que o próprio governo criará um braço independente ou uma oposição a Galípolo, após ter optado por nomeá-lo. Assim como ter posto na atual diretoria nomes que vêm acompanhando as decisões de Campos Neto. Já sobre os efeitos da revisão para cima no PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre, as reações parecem muito mais ligadas a certa volatilidade sobre o tema do que a fatos concretos. Todos os sinais do Fed são de que vai baixar os juros em setembro, e os números não mudam essa tendência. Ricardo Nunes abandonado? O recuo de Carlos Bolsonaro, que sempre tem forte peso nas estratégias do ex-presidente, no embate com o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, embute um resultado evidente. Se Ricardo Nunes não mostrar reação, ou ao menos estancar o avanço de Marçal sobre o seu eleitorado, pode se ver abandonado no meio do caminho, por boa parte das forças políticas que hoje o apoiam. Entre Musk e Moraes, ninguém quer ceder. O bloqueio das contas do Starlink, serviço de internet por satélite de Elon Musk, e a possibilidade de bloqueio do Twitter no Brasil, vão provocar leituras diferentes. De um lado, que o ministro Alexandre de Moraes caiu na armadilha de Musk e tende a ampliar o seu desgaste pessoal, além de criar um alvo emblemático para os ataques da oposição ao atual governo. Ainda mais quando somado ao bloqueio das redes da grande surpresa em São Paulo, Pablo Marçal, que não partiu de Moraes, mas entra no mesmo pacote, na percepção do público. 2. Que, sustentado por um consenso no STF, Moraes indica que não vai recuar e calcula que o desgaste sofrido vale a pena. Isso porque ele, no fundo, estaria avançando na regulamentação das redes sociais que patina no Congresso. O recado seria de que não adianta usar a opinião pública e que o STF e a Justiça como um todo, incluindo o TSE, que pode sim ir às últimas consequências, que vão de suspensão total de contas ao bloqueio de redes inteiras, além de prejuízos financeiros consideráveis. Em uma análise objetiva, as duas hipóteses estarão na mesa, e o resultado dependerá de quem vai conseguir manter-se na ofensiva por mais tempo. O certo é que nenhuma das partes dá qualquer sinal de que vai recuar ou mesmo tentar acomodar interesses. Planalto tem estratégias fora do orçamento. O projeto do governo para ampliar o acesso ao auxílio gás, de modo a atingir mais de 20 milhões de famílias até o final de 2025, evidencia uma estratégia que será aplicada em diferentes variações, mas com o mesmo sentido. Trata-se de usar receitas fora do orçamento para alavancar programas sociais de impacto direto na população sem afetar o arcabouço fiscal. No caso, o repasse se daria de receitas do pré-sal diretamente para a Caixa, mas linha similar será levada à frente com a Petrobras e os fundos de pensão, por exemplo, claro, como outros formatos e objetivos. Uma vantagem extra: é difícil que o Congresso se ponha abertamente contra projetos do gênero, sobretudo quanto atingem os setores de mais baixa renda, como é o caso do auxílio gás. Emprego, balanço fiscal e ambiente econômico. Sai nessa sexta a PNAD de julho do IBGE, com a expectativa de mais boas notícias para o governo no que se refere ao emprego, após o CAGED de acima do previsto. As estatísticas fiscais também de julho do BC, com notícias possivelmente não tão boas assim. E o indicador de incerteza da economia Brasil, IIBR, de agosto da FGV.
A voz que você ouviu neste podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.